O Rio de Janeiro é considerado um estado com vocação e grande potencial criativo. O Brasil, como um todo, o Brasil é um país criativo. O Rio de Janeiro mais ainda. Nós hoje estamos exportando, nós exportamos, né, as nossas criações. Esse dia eu estava em Nova York e entrei numa loja e você tinha lá uma peça de um designer brasileiro que está sentado aqui na mesa. Entendeu? Então isso é importante, é a prova cabal da criatividade do povo brasileiro e das oportunidades que se apresentam no estado do Rio de Janeiro e que nós, de maneira inteligente, estamos aproveitando. O Rio de Janeiro ele tem crescido em torno da economia do petróleo, da siderurgia, da petroquímica, mas o Rio não é só isso, né? O Rio é o desenvolvimento tecnológico, é a inovação, né? É a indústria de entretenimento, é o design. Somos petróleo, mas também somos design, somos mais design. Ângela, a gente já pode dizer que o designer hoje se popularizou? Com certeza. Eu acho que o design hoje não pode ser pensado de outra forma, senão um design para todos. Eu acho que existe uma falta de entendimento, às vezes. Muita gente acha que o design é só luxo para gente rica. Pelo contrário, o bom design ele tem que ter os 3 Bs, né? O bom, bonito e barato, né? Ele tem que ter a capacidade de atingir o número maior possível de pessoas. E no Rio de Janeiro o design está tomando, assim, tá tendo visibilidade no estado. De que maneira isso atrai pessoas a conhecerem o design, a se apaixonarem também por esse vetor aí, esse mercado? Eu acho que o Rio está passando um momento tão maravilhoso, né? A gente está com um momento de orgulho, de ser carioca e, incrivelmente, a história do design brasileiro está ligada à cidade do Rio de Janeiro, não sei se você sabia disso. Aqui foi basicamente que nasceu a primeira escola de design no Brasil. Uhum. A gente tem uma tradição no design. Nós temos várias escolas, várias universidades, várias faculdades de design aqui. O número de escritórios é muito grande nas diversas áreas de design. Então, e além do mais, a cidade em si já é o melhor design que poderia existir. Né? Já é inspiradora. A beleza é inspiradora. Então, eu morei muitos anos no exterior, morei na Alemanha, morei na Itália, e sempre tive assim, uma receptividade muito grande por ser carioca. O estrangeiro identifica o Rio de Janeiro como uma metrópole de criativos, de pessoas criativas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está num momento que a gente pode reforçar essa imagem e desenvolver cada vez mais isso. Eu acho que o carioca é um formador de opinião, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é formador de opinião. E se a gente aproveitar esse momento tão positivo, a gente vai deixar para trás aquela fase, né, onde todo mundo ia morar em São Paulo, sombria, né? Sombria, e desenvolver cada vez mais a nossa autoestima e essa imagem de criadores. A gente tem as escolas de samba que dão um show para o mundo de criatividade. E quando a gente faz o contraste de onde as pessoas que criam aquelas fantasias lindas, aqueles enredos lindos, onde eles moram, quem são eles, e você vê o resultado que aquilo gera num desfile de escola de samba, isso fica claro, é inquestionável o potencial criativo do nosso povo. Por outro lado, se a gente pensar que aqui nasceu a primeira escola de design da América Latina, que foi a ESD, né? Você encontra hoje grandes escritórios, né, e agências de design localizadas no Rio de Janeiro, trabalhando para as maiores empresas do Brasil. Petrobras, Vale, Oi, TV Globo, Bradesco. Isso que eu citei aqui, representa 50% do dinheiro envolvido na Bolsa de Valores de São Paulo, no Ibovespa. Por exemplo, existe a Profarma, que a gente também trabalhou, que é a terceira maior distribuidora da indústria farmacêutica, que está
no Rio. Você tem diversas grandes empresas contratando design. Eu acho que o que existe mais importante hoje é que o mercado, né, o mercado carioca, o mercado do estado do Rio, ele está amadurecendo, está investindo em design, muito fomentado pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento do Governo, pelas ações da Firjan, pelas ações do Sebrae Rio de Janeiro. Tem diversas instituições hoje fomentando essa conscientização de que design é um fator competitivo. Então, eu acho que o Rio é realmente o nosso polo de criatividade. Você vai encontrar, como eu citei na palestra, João Baldo Ribeiro, você vai encontrar o nosso próprio Dorival Caymmi, o mais famoso dos baianos, morava no Rio, em Copacabana, a vida toda. Então, assim, na verdade, ele tem toda essa capacidade de atração do capital humano criativo. E como hoje o capital humano criativo é o principal, não é mais a fábrica, que a fábrica está lá na China, está na Ásia, vai ser muito provável que a cidade, por uma vocação que ela já tem de atração, de qualidade de vida e tudo isso, resolvendo os problemas que nós estamos conseguindo resolver, de criminalidade, violência, etc., isso vai ser um polo de criação no Brasil, sem dúvida. O que é, assim, carioca, de verdade, que a gente leva para o exterior? Que imagem é essa que a gente consegue tornar tão receptiva no exterior? Eu acho que existe uma alegria essencial que a gente passa através do nosso trabalho. Não é um descompromisso, mas é uma flexibilidade, uma leveza, ótima palavra, uma leveza, que a gente passa em tudo aquilo que a gente faz, nas relações humanas, e também, obviamente, isso transmite, transpassa para tudo aquilo que a gente faz em termos de criação, né? Eu tenho estudado muito essa identidade, eu tenho, inclusive, lido muito e buscado, assim, por que será que eles gostam tanto da gente, né? Mas existe essa questão da alegria, eu acho que existe a questão do uso assim, descompromissado da cor, e de uma inventividade que não está presa a padrões. A criatividade em si é isso, né? É você ir além, é você conseguir combinar coisas que às vezes aparentemente não combinam. Então, o brasileiro e o carioca têm essa capacidade de juntar coisas que às vezes aparentemente não têm a ver, mas que criam uma novidade, que criam uma solução diferente. Eu acho que isso é uma força que a gente tem que cada vez mais incentivar. Precisa explorar mais. Precisa explorar. Recentemente, a Assembleia sediou uma exposição, uma mostra de designers do estado do Rio de Janeiro. De que maneira, na sua opinião, a gente está conseguindo mostrar um pouco do que o design que a gente exporta e que é tão bem recepcionado no exterior, a gente está conseguindo mostrar aqui no estado do Rio? Então, eu acho que essa mostra foi muito importante, porque ela está sinalizando a importância que o design do Rio de Janeiro está tomando. E estar no ambiente da Assembleia, eu acho que foi muito, muito importante, porque ela alcança também uma classe política que precisa se conscientizar e precisa entender e precisa ser informada também sobre essa questão do design como um dos grandes fatores de desenvolvimento econômico. Certamente, todos os países que se desenvolveram, que hoje são considerados países de ponta na área do design, esses países, eles investiram em políticas de design importantes. Quer dizer, não foi uma coisa que nasceu sem um pensamento, sem um conceito, né? É necessário criar um ambiente para o desenvolvimento do design. Que ambiente é esse? Bom, isso tem diversas questões. A primeira questão é se entender a importância do design para o desenvolvimento. Isso é criar situações onde o design possa estar sendo valorizado. O governo pode comprar, por exemplo, produtos que tenham design. Isso já é uma coisa importante. Existem legislações que podem ser feitas para incentivar, né, sejam tributárias, sejam de priorização do uso do design, né, que podem ser desenvolvidas também.
É importante que a educação em design também seja muito valorizada, porque não adianta a gente querer que o Estado do Rio de Janeiro seja conhecido lá fora, quando a gente não está formando mão de obra para isso. Veja só, a gente vai ter aqui no Rio eventos de magnitude enorme. Todos eles vão precisar do design. Seja o design urbano, seja o design gráfico, né? Seja para desenvolver marcas, seja para desenvolver produtos, para desenvolver brindes, nós vamos ter um sem número de oportunidades. Então, não deixar que, por exemplo, esses projetos, né, e esses negócios venham a migrar para outros estados, incentivar que eles fiquem aqui. Né? Você tem empresas, eu tenho visto, por exemplo, grandes empresas contratarem empresas estrangeiras para fazer suas marcas, quando nós temos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, reconhecidamente, empresas de grande valor e de grande capacidade de fazer isso, para fazer esse tipo de trabalho. A gente não precisa de jeito algum importar nenhum tipo de serviço nesse sentido. Nós temos no Rio de Janeiro um celeiro de talentos enorme. E mostrar, essas mostras, na verdade, contribuem para dar visibilidade a isso. Exatamente. Uma mostra dessa, ela não só, por exemplo, uma mostra itinerante, vou te dizer de um exemplo que eu tenho de experiências na Alemanha. Eu conheci vários design centers, né? E eles faziam mostras grandes de design e exportavam essas mostras, né? Itineravam com essas mostras. Um dia perguntando, eu falei, qual é o interesse de itinerar com essas mostras? É porque, junto com a exposição, vem um grupo de empresários negociando. Então, o design passa a ser quase que uma cunha para que o business aconteça. Para a rodada de negócios. Para a rodada de negócios. Né? Porque o que você mostra com o design? Antes de mais nada, você mostra capacidade intelectual, capacidade de inovação e você mostra qualidade. Tudo isso está dentro do conceito do design. Um país que queira não só exportar matéria-prima, ele tem que desenvolver o quê? A criatividade, a inovação e a capacidade de produzir produtos com qualidade. Então, isso é basicamente a essência do design. O design não é algo que está presente apenas nas marcas inacessíveis. Ele está presente no cotidiano, seja num puxador, como aqui o que nós estamos lançando pelo Guto Indi da Costa, seja apenas pela capa dos livros, como tem aqui as capas do Veríssimo feita pelo Ricardo Leite, seja até da maneira mais sofisticada que são as joias. Foi muito importante esse governo compreender, esse governo entender isso e poder dar incentivos, e não só incentivos, realizar e ser o propulsor, o iniciador desse tipo de ação, até porque o design ele faz parte de uma indústria. Tudo que tem design está ligado a um produto industrial, a um produto industrializado. Então, isso é de total importância para que o desenvolvimento econômico dessa cidade, do nosso país, tenha esse sentido, quer dizer, colocar mais um nicho, mais um setor totalmente reconhecido, totalmente considerado para a sua própria cidade, para o seu próprio país e para o mundo, é altamente evolutivo e altamente desenvolvedor, né? É isso que a gente precisa. O design é indústria. E cada vez que um criador tiver um bom trabalho para ser apresentado e aceito, ele vai estar empregando muito mais pessoas para trabalhar, para fabricar esse design em grande escala. O design é decisivo para a imagem do produto, para a cara do produto, para o acesso do produto ao consumidor. Um design bem colocado, bem desenvolvido, valoriza enormemente qualquer produto. O fato do Rio de Janeiro ter, junto à Secretaria de Desenvolvimento, o Conselho Consultivo do Design, já é uma mostra de que isso se tornou um braço importante, né? Isso foi uma das coisas melhor notícia que aconteceu nos últimos anos. Quando eu faço parte também desse grupo, temos colegas, todos eles que estão no mercado ou que são de universidades. Quando a Dulce Ângela, né, subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento, ela nos chamou, nos convocou, né,
A gente prontamente atendeu porque foi a primeira vez que a gente viu um incentivo realmente poderoso e consciente do governo, do Estado, chamando profissionais para que pudessem incentivar a área do design. Então, eu acho que essa foi uma iniciativa assim, pioneira e que está dando resultados muito grandes. Essa amostra é exatamente um dos resultados, né? Levar uma amostra para a Assembleia Legislativa é uma coisa assim, incrível, porque você leva para um outro patamar. Um patamar importantíssimo, porque é importantíssimo que os nossos representantes, né, que os nossos políticos tenham conhecimento de como é importante incentivar essa área. Às vezes o design ele fica muito relacionado com a questão só da beleza. As pessoas acham, isso é estética, é só beleza. Não. O design tem tudo a ver com a economia, o design tem tudo a ver com qualidade, o design tem tudo a ver com uma produção, né, competitiva. E na medida que se consegue fazer um produto que de fato agregue todos esses valores, você consegue também torná-lo eterno, né? Torná-lo... eu não diria eterno, mas ele tem uma duração maior no mercado, né? É o que a gente chama no marketing de ciclo de vida do produto. Eu tenho um exemplo nessa amostra, que é um ventilador que a gente produziu em 1994. Esse ventilador é um ventilador de teto. Ele foi o primeiro ventilador no mundo a usar plástico. Então, normalmente era aqueles com metal, com madeira, né? Aquela coisa meio Casablanca, né? E a gente fez esse projeto. O projeto tinha também toda uma ligação com a economia de energia, facilidade de aplicação. E a forma muito simples, muito adequada a qualquer ambiente. Teve vários conceitos que estão atrás desse produto. E ele foi reconhecido internacionalmente, ele recebeu várias premiações, ele foi publicado no mundo inteiro. E ele está no mercado até hoje. Então, eu acho que isso é uma prova de como um bom design, ele consegue entrar no mercado e permanecer no mercado por um tempo muito maior. Isso cada vez é um conceito mais importante, porque você sabe que a questão do descarte de produtos, aquela época em que a gente comprava e jogava fora, que era religião, era consumir e jogar fora o mais rápido possível. E aquela questão da obsolescência programada. Exatamente. Isso agora já não é mais, vamos dizer, né? Não é uma coisa que a gente possa considerar razoável num mundo que está acabando com as suas reservas. Então, o produto inteligente, que eu chamo de produto inteligente, é aquele que não só ele é bonito, ele está adequado à sua função, ele é econômico, seja em materiais, seja até no preço, ele é competitivo, né? E ele tem uma duração longa e ele pensa também já de quando ele for jogado fora, o que vai acontecer. No caso do ventilador, com outros produtos que têm essa inteligência, ele leva em consideração que ele pode ser reciclado. Dizer que o design é transitório é coisa do passado. A Van Camp já vendeu 250 mil cadeiras em 20 anos. Hoje em dia é muito difícil você ter um produto que tenha 20 anos de permanência no mercado inalterado. Ela tem vários modelos, são modelos para trabalho, são modelos para espera, são modelos para uso em mesas de reunião e coisas do gênero, né? É toda produzida no Rio, né? E é vendida para o Brasil inteiro, né? Essa eu acho que é a grande característica dela. A ideia do design é a ideia de melhoria de vida, de qualidade de vida e de beleza, uma alternativa um novo olhar para os objetos comuns e também para a arquitetura. Esse processo vem em todas as escalas. Acho que o design sempre ele tem que ter um olhar muito além daquilo que você está enxergando no momento, transcender os modismos e tal, enfim, buscar sempre o novo. Essa é a nossa função, é isso um pouco que está sendo mostrado aqui, né? Nesses objetos cotidianos que todo mundo às vezes não percebe que tem design por trás, que é um processo longo
de pensamento antes de ser de desenho. Nesse ponto da sustentabilidade, né, a gente está num mundo que é impossível se negar essa responsabilidade. O design é importante por conta até do que você vem mostrando, mas eu queria falar um pouco mais assim de como está sendo ensinado nas escolas, nas faculdades de design. Há essa visão de que o design tem que olhar o ciclo inteiro do produto? Sim. Hoje em dia, eu acho que todas as universidades elas estão percebendo a importância de formar profissionais diferentes, muito mais generalistas, que tem uma visão generalista no sentido, a gente está saindo da área de especialização, tá? Onde aquele médico que sabia tratar só do joelho, né? Ele tem que começar a olhar o corpo todo. Da mesma forma, o designer não pode ficar só fazendo uma parte pequena, ele tem que olhar o ciclo maior. As próprias disciplinas do design, elas estão se tornando mais elásticas. Antes você tinha só design de produto, design gráfico, comunicação visual. Hoje você tem design de comida, você tem food design, você tem design de web, você tem várias especialidades que juntas que vão, se complementando umas às outras, vão ao encontro das necessidades, seja do empresário, né, do projeto em si, do empresário, seja do consumidor. Você não pode olhar mais de uma forma muito só pontual. A questão da sustentabilidade, eu acho que ela é o grande salto que a gente vai dar. A gente tem que dar, senão nós vamos cair numa repetição e numa catástrofe mesmo anunciada, né? Porque nós já estamos sabendo que a gente não pode continuar a produzir da mesma forma e a gente não pode continuar a consumir da mesma forma. Então, a questão é, vamos parar tudo? Não. Eu acho que a gente tem que usar a criatividade, a nossa capacidade, exatamente para criar soluções. E as soluções existem. Da mesma forma como a gente criou toda uma sociedade industrial, a gente tem capacidade de criar uma sociedade sustentável, que tenha conceitos mais inteligentes de reaproveitamento de materiais. Vai mudar muita coisa. Eu acho que o empresário do futuro e a forma como as coisas vão acontecer no futuro são, hoje, para nós, quase inimagináveis. Né? Se você imaginasse, assim, na década de 50, e a gente falasse que a gente andaria com um aparelho na mão que nos colocaria em contato, inclusive visual, com qualquer pessoa no mundo, você diria que isso era coisa do Flash Gordon, né? Que era uma ficção científica, porque não era nem imaginável. Né? Nós vamos passar por processos ainda de desenvolvimento industrial, né, das tecnologias, tecnológico, porque essa palavra industrial, ela vai se modificar. Tá? Mas a gente vai ter tecnologias pela frente que vão ser muito, muito avançadas. De uma velocidade muito maior. E muito grande. A gente está vivendo saltos quase que quânticos nesse sentido, né? A senhora agora está investindo justamente nessa área da sustentabilidade. Por que fazer essa passagem, né, do industrial para o sustentável? Exatamente por essa razão. Eu acredito que uma das características do design é que ele tem que estar sempre à frente do seu tempo. O bom design. Né? O bom design, ele é um insatisfeito. Eu me consideraria uma pessoa insatisfeita sempre. Insatisfeita no sentido do questionamento. Estou sempre questionando, estou sempre querendo saber mais, sempre acho que existe alguma coisa que eu não sei. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo que nós designers temos uma grande responsabilidade. A gente pode, nós somos incentivadores do consumo. Então, a gente pode usar o nosso saber para criar um consumo supérfluo, ou seja, incentivar cada vez mais que as pessoas consumam inconscientemente. Ou
a gente pode usar nosso saber exatamente para o lado contrário, né? Ou seja, buscando dar consciência, buscando um consumo consciente. Buscando qualidade, né? E qualidade. Você falou a palavra-chave. Qualidade, para mim, é a palavra essencial para tudo. Porque a qualidade define que é um produto pensado, que é algo que foi pensado, um produto, uma imagem, um livro. Estou falando produto no sentido bem amplo, mas pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser qualquer coisa, um objeto que foi pensado. Qualidade significa tempo de duração. Qualidade significa também você estar consciente de que aquele produto ele vai para o meio ambiente e ele não pode também acabar com a qualidade de vida do ser humano, né? Como é que você vai simplesmente pegar alguma coisa, produzir, é muito bonito, cai no meio ambiente, é um veneno. Uhum. Então, esse conceito tem que ser coerente em ciclos fechados, tá? Em ideias fechadas. As pessoas não podem mais jogar coisas no mundo, e o designer é um responsável por isso, né? Sem essa consciência. Criativo e contemporâneo, o design carioca já tem espaço na estratégia de atuação das empresas e na promoção internacional. O Rio conseguiu congregar aqui um grupo muito ativo de designers. Nós temos os maiores escritórios de design do Brasil, nós temos um grupo extremamente empreendedor e ativo. A gente tem feito produtos para o Brasil todo. Existe um grupo muito empreendedor que não só desenha, mas também distribui, comercializa, atua em várias partes da etapa produtiva. Então eu vejo sim que o Rio tem potencial de atrair e de fazer com que a cidade se torne um grande polo criativo e um grande polo de design. Como é que é esse exercício para você de dialogar, por exemplo, com a classe política para mostrar a importância do design, dialogar com os demais designers para mostrar a eles a importância dessa questão da sustentabilidade? Como é que é esse trabalho? Olha, você tem que considerar que toda vez que você está à frente de alguma coisa, um passo, às vezes um passinho só, você causa estranhamento, né? Então, muitas vezes, até na própria classe de designers, as pessoas que estão trabalhando com sustentabilidade, elas causam estranhamento, né? Mas como você está fazendo isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente dar um exemplo. Eu acho importantíssimo estar falando, esse fórum, né, de poder falar para os políticos, de poder falar para o consumidor, para os industriais. Eu tenho uma carreira construída e essa carreira, graças a Deus, me deu confiabilidade. E eu quero usar essa confiabilidade exatamente para ser um agente de transformação. Eu acho que minha função daqui para frente vai ser uma transformadora. Uma transformadora no sentido mais amplo da palavra, ou seja, usar o que eu sei para que seja possibilitar esse salto, que é difícil, porque quando você faz um salto de qualquer coisa, você muda qualquer coisa, você está, é como se você estivesse num trampolim, naquele momento que você dá um impulso e fica no ar. Eu acho que a sociedade está nesse momento, ela está no ar, a caminho de algo, que ainda não está totalmente definido, claro, né? Que não está claro, os caminhos são múltiplos, né? Só que a gente não pode, por medo da mudança, ficar agarrado no trampolim, certo? Então, a questão que eu acho que é a mais importante é a gente ter esse desprendimento de buscar soluções sem medo de errar. Existem, obviamente, coisas que podem não dar certo, existem muitos projetos e caminhos que podem não dar certo. O importante é que a gente tenha visão e que a gente saiba que pode chegar lá. Eu acredito muito, eu voltei a morar no Brasil, eu podia ter morado no exterior, ficado lá, tinha convite, mas eu acredito muito no Brasil. Acredito no Brasil como um país de um potencial criativo enorme, com um ambiente, um campo, sabe, fértil, o desenvolvimento de novos conceitos.
Eu não acredito que seja vamos dizer, que o Brasil tenha que repetir o erro dos outros países. Nós estamos num momento tão especial que a gente pode se dar ao luxo, tá, de extrapolar os conceitos que já foram vistos e virar modelos. E ter novos modelos. Porque a gente tem território, coisa que muita gente não tem, certo? A gente tem uma população relativa ao território que não ocupa o território todo. A gente tem recursos naturais, a gente tem recursos minerais. Em suma, a gente tem hoje uma situação muito, muito especial. A gente precisa muito de educação e a gente precisa muito de visionários. E como o Rio de Janeiro Estado reflete esse potencial do Brasil em termos de criação, do design e principalmente de formação de pessoas que podem trabalhar com a criatividade, que, como o Guto falou na palestra, né, do design, ela extrapola limites e fronteiras, ela pode ser construída em qualquer lugar, né, e partir de uma mente aqui dentro do escritório ou na casa mesmo da pessoa. Eu acho que nós temos, você sabe que a indústria criativa é uma das indústrias que mais cresce. E nós estamos depois da indústria do petróleo, nós temos a indústria criativa. Eu acho que se nós conseguirmos pegar esses royalties do petróleo e transformá-los em inteligência mesmo, em gente capacitada em educação, a gente vai ter, obviamente, um resultado muito interessante. Ou seja, a gente não precisa abrigar todo o hardware industrial, porque existem outras formas, por exemplo, de design, que é o design de serviços. Tá? A gente pode desenvolver novos serviços, a gente pode desenvolver novos negócios, onde o design vai ser um elemento estratégico para esse desenvolvimento. Esse é um projeto desenvolvido em parceria ao Senai do Rio de Janeiro. Ele já tinha um conceito desse de kit de projeção 3D para as salas de aula, só que não tinha uma solução de design para esse conceito. Então o que a gente fez foi desenvolver esse projeto, que chegou nessa configuração que a gente apresentou aqui. E o objetivo é permitir que a aula, você consiga transformar a sala de aula numa sala de projeção como um cinema 3D e utilizar diversos tipos de conteúdos mais interativos e que amplia ainda mais a capacidade de aprendizagem dos alunos. Esse é um carrinho, ele tem essa gaveta onde cabem 56 óculos 3D, que são distribuídos para os alunos. Aqui fica o computador, que faz todo o processamento da informação. Essa gaveta daqui leva o projetor, que permite toda a ventilação dele quando você puxa ela. E aqui em cima ficam guardados os teclados e o mouse, onde você coloca em cima dessa bancada. E atrás do carrinho ainda tem todo um sistema de som integrado para transformar a sala num cinema completo. O design e a inovação são realmente o futuro para as indústrias. Eu acho que a partir do momento que as indústrias começarem a enxergar que isso é um diferencial e com isso eles vão conseguir se destacar no mercado, eu acho que vai ser um ganho para todo mundo, não só para a gente, mas quanto para eles também. Eu acredito que a gente tenha que fazer uma combinação inteligente dessas coisas. Eu não diria que a gente não deve ter indústrias aqui no Rio. Eu acho que a gente tem que ter indústrias aqui no Rio, porque a gente precisa de empregos, a gente tem que mesclar essas indústrias com negócios de serviço bem inteligentes, tá? E a gente pode transformar o Rio realmente num foco de criação para todo o Brasil, né? Já viu? A gente só não sabe disso, porque quando eu vou a feiras no sul do Brasil, a gente vê as indústrias do sul contratando design carioca. A gente só vê design do Rio de Janeiro lá. É impressionante, sabe? Tem muito. Apesar da grande indústria estar em São Paulo, certo? Mas a criação, a gente percebe que ela está vindo do Rio de Janeiro. Se nós reforçarmos esse fator, a gente vai ter, obviamente, uma reverberação maior, um apoio maior. Eu vou te contar só
um exemplo que eu acho que é muito, muito legal. Vários países pensaram e consideraram a importância do design para suas políticas industriais de desenvolvimento. A Inglaterra é uma muito parecida conosco, até pelo foco da cidade, o incentivo ao design foi dado pela cidade de Barcelona. Acho que é muito parecido com o Rio de Janeiro. Então, uma coisa assim, Barcelona não era, no cenário de design, não era nada. Até que um político, na época era um prefeito, se não me engano, da cidade, ele considerou que havia na cidade um grupo grande de escritórios e de designers e de arquitetos que poderiam criar um núcleo potente de criação e de reverberação daquela cidade como uma cidade criativa. O que ele fez? Ele começou a investir dinheiro, a dar dinheiro para exposições, para congressos, trazia congressos para Barcelona. Hoje, Barcelona é uma das cidades mais consideradas como cidade do design. É uma cidade que gera turismo graças ao seu design. Ou seja, você chega lá, tem bares de design, tem hotéis de design, esse tipo de coisa. Então, é um exemplo assim, bem prático. De que precisa de uma decisão. Que uma decisão, uma consciência política, a criação de um ambiente adequado ao negócio, um incentivo à atividade do design, ela traz para a cidade, sem dúvida nenhuma, uma série de novos negócios, tá? Negócios inteligentes, negócios lucrativos, né? E que vão influir em diferentes áreas. Vai influir na área industrial, vai influir na área de turismo, na área de serviços. Então, nós vamos ter diversas, a parte de universidades, né? E do ensino, você trazendo jovens para vir estudar aqui, institutos internacionais que venham para cá, né? Escolas internacionais que venham para cá, eventos internacionais de discussão que venham para cá, dentro da área. Que é o momento agora de investir nisso. Agora é o momento. A educação é o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento, né? Dos vários desenvolvimentos. Como a gente pode usar o design na escola ainda para mudar essas mentes, quer dizer, gerar pessoas mais criativas e que possam atuar nesse novo mundo que a gente está falando? Excelente pergunta, hein? Vou dizer, há muito tempo eu não recebo uma pergunta tão boa. Olha, você falou uma coisa que é vanguarda, tá? Você ensinar, mostrar a importância do design na escola, não na faculdade, na escola, é importantíssimo porque você está trabalhando o consumidor do futuro. Você está trabalhando a ideia de que aquele consumidor pode ser um consumidor mais consciente, mais antenado, mais crítico até na forma como ele consome. Ele não é ele deixa de ser massa de manobra e passa a ser um definidor daquilo que ele quer. Porque se fala muito em consumidor, eu dei muita aula na área de marketing. Então, se falava muito, numa época, né, sobre a questão do consumidor. Mas, na verdade, pouca gente entende o consumidor e pouca gente sabe a importância que é você ouvir o consumidor e formar o consumidor, para que esse consumidor, ele te passe também as questões que são para ele importantes. Não ser simplesmente receber coisas, certo? Então, o designer tem que estar aberto a isso. Eu venho dando, cada vez mais, tenho feito assim, um certo olhar sobre essa questão da escola. Já dei alguns workshops para crianças, tá? Fiz um para a Philips do Brasil, que foi muito interessante. As crianças, elas construíam luminárias com restos de embalagens, tá? E a criança começa a perceber que ela pode fazer as coisas. Lhe é dado o poder de fazer, porque esse poder foi tirado do consumidor, se você reparar, né? Na verdade, o consumidor, ele é passivo. Quando o consumidor passa a ser ativo, ele passa a dizer o que ele quer, ele passa a fazer o que ele quer, tá? A coisa muda. E eu acho que hoje, se você perceber bem,
O grande poder de transformação está no consumidor, que eu acho que vai mudar de nome, não vai ser mais consumidor. Consumidor tem a ver com consumo só, né? Vai ser um fruidor, vai ser aquele que vai definir também o que ele quer para si próprio. As crianças que estão vindo agora, elas já sabem que essa questão da sustentabilidade, elas já estão sendo criadas assim, né? Elas já não jogam mais fora as coisas da forma que jogavam antes, que a minha geração jogou, né? Que foi de desperdício total, né? Então, eu acho que é importantíssimo que o designer esteja em todas essas fases. E vou te dizer uma outra fase que ninguém fala, que é a terceira idade, que eu acho que é importantíssimo. Porque começar a virar também... Virar o designer para ser um facilitador daqueles que cumpriram a sua tarefa e que querem passar com qualidade de vida o resto da vida, né? Então, como é que você pode criar produtos para essas pessoas, né? E para o público também, que eu acho que em geral, que é você criar ambientes urbanos que estejam adequados ao cidadão, né? Praças, você ter todo o ambiente urbano adequado a uma qualidade de vida melhor. As pessoas serem mais felizes. Eu acho que o design dá para ajudar bastante nessa felicidade. Obrigada, Ângela. Obrigada a vocês. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode acompanhar esse programa no site www.tvalerj.tv e www.rioemfoco.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Acho muito importante que todo mundo veja, tenha a possibilidade de ver o que está sendo feito pelos brasileiros, né? E principalmente pelo Rio de Janeiro, com relação ao design, né? A contribuição do design no país, né? Eu posso trabalhar com uma quantidade pequena, posso trabalhar com uma quantidade grande, né, de 100 a 1000 peças, o processo é o mesmo. Com isso eu ganho, eu tenho um ganho econômico, né, já que o meu investimento é um investimento que pode ser muito bem dimensionado com a demanda que esse produto tem, né, e também diminui fatores de risco de investimento também em cima de um produto. É uma nova forma de comercializar o mármore e o granito. Não em placas e em caixas fechadas, mas sim em caixas em que um desenho já está sendo apresentado. É importante entender o design como uma representatividade do povo brasileiro. Então esse movimento faz todo sentido estar dentro de uma instituição pública, dentro da Casa do Povo, porque o design é para as pessoas, né, em geral. E aqui achei interessante o contraste do antiquíssimo aqui, com esses tetos pintados e todo decorados, com o desenho contemporâneo aqui, fazendo esse contraste.